Pinó apresenta Sintonia House. Celebre a casa como o seu melhor lugar. Olá, Sintonia House chegando, eu sou Daliane Nogueira e vou começar com uma pergunta. Você sabe o que é geroarquitetura? Gero o quê? Calma que a gente vai te explicar. É uma área da arquitetura focada em projetar espaços para pessoas com mais de 60 anos. Assim, no primeiro momento pode até parecer supérfluo, mas muitos elementos de um projeto mudam se a pessoa for idosa. Oi, e eu sou a Sharon Abdala. O primeiro passo importante é a gente encarar o envelhecimento como um processo natural, inevitável e gradual. Todos nós iremos passar por ele. Por isso, não adianta tratar o assunto como um tabu. Mais cedo ou mais tarde, todos precisaremos de adaptações em casa para continuar vivendo bem e fazendo o que gostamos. E a gente entrevistou a arquiteta Flávia Ranieri, que é especialista nesse tipo de arquitetura e passou várias dicas de como preparar a casa para quando a idade vai chegando. Se for um projeto residencial, em geral, é claro que não é uma regra, os idosos não se acostumam muito com lavanderias comunitárias, por exemplo. Eles gostam de ter a própria área para deixar as peças de molho ou para lavar a mão com mais privacidade. E tem mais, eles adoram portas. Então, o estilo loft, sem portas ou divisórias, não é muito recomendável. Falando em portas, outro ponto importante são as portas e áreas de circulação bem largas. Isso porque a gente nunca sabe quando a gente vai quebrar uma perna ou vai precisar de uma cadeira de rodas ou até mesmo de um auxílio de um enfermeiro. A gente esquece também que muitas vezes os idosos precisam andar com um cuidador lado a lado. E um corredor mais largo consegue dar conta de 2 pessoas circulando sem maiores dificuldades. Bom, e agora uma rodada de dicas que com certeza você já ouviu, mas vale o reforço. Com relação aos acabamentos, prefira os pisos antiderrapantes. No banheiro, use vidro temperado laminado, que é aquele que quando quebra, ele fica em caquinhos que não cortam e ficam colados na lâmina do meio. É importante ressaltar que é fundamental evitar degraus e os desníveis também. Os tapetes costumam ser listados como vilões quando a gente pensa na decoração das casas de idosos, mas isso não é tão verdade assim. Em geral, o problema é que a gente não sabe decorar com eles da maneira certa. E eles têm funções importantes, pois trazem aconchego, ajudam no isolamento acústico e também no conforto térmico dos ambientes. E as pessoas com mais idade sentem mais frio, principalmente nos pés. Então, se é para colocar tapetes, vamos fazer isso com todos os cuidados. A dica é usar fita dupla face nas bordas e também tentar colocar parte dos tapetes sempre embaixo dos móveis. Isso reduz as chances de a pessoa tropeçar ou eventualmente até ter uma queda ao esbarrar nas bordas do tapete. Agora vamos para os pontos de eletricidade. As tomadas devem ser todas um pouco mais altas, porque abaixar e levantar pode começar a ficar um pouco mais desconfortável. Já os interruptores devem ser um pouco mais baixos que o comum, para que uma pessoa, eventualmente numa cadeira de rodas, também consiga alcançar sem esforço. Um outro detalhe importante, ainda relacionado a essa parte elétrica, são os cortineiros iluminados. No princípio eles parecem só estéticos, mas não são. Se à noite a pessoa levanta, ele acende uma luz mais suave, que não vai ofuscar a visão e nem acordar o parceiro ou a parceira que está dormindo no mesmo quarto. Isso vai ajudar a chegar até o banheiro em segurança. Para casa de pessoas com Parkinson ou com Alzheimer, que são 2 das doenças neurológicas mais comuns entre os idosos, algumas soluções são bem importantes, principalmente se as pessoas estão nos estágios iniciais dessas doenças. Isso porque ela fica sempre frustrada ao precisar pedir ajuda ou a ter que ficar perguntando a mesma coisa várias vezes. Então, o que pode ajudar bastante aqui é você espalhar dicas pela casa para que a pessoa possa encontrar sozinha as coisas de que ela precisa. Coloque etiquetas nos armários, por exemplo. Assim, ela pode não lembrar onde ficam os copos na cozinha, mas vai procurar e vai conseguir encontrar pela sinalização. As barras de segurança em casa são importantes para os casos de perda de equilíbrio. E um outro ponto a destacar para quem tem Parkinson é o design específico de talheres e utensílios domésticos. Por exemplo, talheres com pegadas mais largas e não tão delicadas e as xícaras mais robustas, com alças e de um material que não quebre caso caia no chão, são essenciais. E sobre os móveis, não existe certo ou errado. Isso porque as pessoas são diferentes e têm necessidades e também desejos diferentes de conforto. Então, o ideal não é terceirizar essa tarefa e sim fazer a pessoa idosa experimentar tudo, mesmo que isso leve tempo.
Em geral, assentos mais firmes ajudam na hora de a pessoa se levantar, e almofadas colocadas no encosto do sofá ajudam a diminuir a profundidade do móvel, fazendo com que seja mais fácil para ela se levantar sozinha e também se sentar. Opte por opções com braços, e no caso das cadeiras de jantar, escolha cadeiras abertas. Isso facilita a limpeza caso a pessoa tenha costume de derrubar comida durante as refeições. Em relação aos móveis, também prefira bordas sempre arredondadas. Hoje o programa foi repleto de dicas, hein? E tem muito mais lá no site da House, no gazetadopovo.com.br/house. Não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, no @gphouse. E se você quer sugerir esse conteúdo para outra pessoa, é só nos procurar lá nas plataformas digitais de áudio, sempre por Sintonia House. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.